Fala, amigos, tudo bem? Falar de goleiros e falar de seleção brasileira, automaticamente lembraremos de Alisson, Ederson, Júlio César. Alguns com mais de 30 lembrarão de Zete, Tafarel e vários outros. Porém, até chegarmos a esse nível, tivemos goleiros mundialmente conhecidos. O brasileiro que se tornou ídolo do maior goleiro de todos os tempos, o monstro Gilmar dos Santos Neves. Gilmar dos Santos Neves nasceu no dia 22 de agosto de 1930, na cidade de Santos, no estado de São Paulo, aqui no Brasil. Jogava como goleiro. Nascido em Santos, cidade costeira situada em um dos estados mais importantes do Brasil, Gilmar começou desde cedo a tomar gosto pelo futebol. Inicialmente, o ponta esquerda Gilmar jogava nas Peladas do Macuco, bairro onde morava, e na equipe do Ginásio Santista. Devido à sua altura e ao corpo atlético e magro, o jovem passou a jogar no gol e começou a se destacar jogando pelo Portuário, clube dos funcionários da Companhia Docas de Santos. Ainda tratando o futebol como segunda opção, Gilmar decidiu levar a carreira a sério, quando depois de muito apelo, recebeu apenas 50 cruzeiros de aumento em seu trabalho como cobrador de gelo da firma Vila Matilde. Indignado com a falta de reconhecimento do patrão, o jovem mergulhou com tudo na profissão de goleiro de futebol e passou em um teste no Jabaquara, clube da Baixada Santista, após ter sido indicado por Papa, olheiro do time amarelo e vermelho. Foi nos tempos de Jabuca, como é carinhosamente chamada a equipe da Baixada, que Gilmar ganhou o apelido de Girafa por ser alto e magro, e onde ele começou a dar amostras de sua qualidade em campo com grandes defesas e muita agilidade. Em 1950, o goleiro teve a honra de ser o mais vazado do Campeonato Paulista com 42 gols sofridos em 18 jogos, mas muito mais pela fraca qualidade do time do que por erros dele. Por conta dessa marca negativa, o guarda-redes passaria a ser mais notado pela imprensa paulista. Em 1951, a equipe do Esporte Clube Corinthians Paulista queria a todo custo comprar o meio-campista do Jabaquara, Ciciá. O clube santista aceitou a oferta, mas tratou de colocar Gilmar como contrapeso na negociação. O time do Parque São Jorge aceitou só para fazer pressão em seus dois goleiros na época, Bino e Cabeção, que ainda não haviam renovado seus contratos. A cada 2 jogos do time paulista, o goleiro jogava como titular e tinha que revezar com outro goleiro, algo que prejudicava o rendimento de ambos. No dia 26 de maio de 1951, Gilmar estreou pelo Alvinegro Paulistano, um amistoso contra a equipe do Madureira do Rio de Janeiro. Essa partida fora ganha pelo time paulista por 8-2. Apesar dos pesares, o goleiro conquistou seu primeiro título como profissional, o Campeonato Paulista de 1951. Privilegiado por jogar ao lado de grandes nomes da história do clube como Luizinho, Roberto Belangueiro, Idário, Baltazar e Cláudio, o goleiro conquistou os torneios Rio-São Paulo de 53 e 54, os campeonatos paulistas de 52 e 54 e a pequena Taça do Mundo de 53, esta de maneira invicta com 6 vitórias em 6 jogos. Suas belas atuações o tornaram um dos goleiros mais importantes do país e sua solidez como guardião da meta só aumentava a cada temporada. Mesmo com sucesso nacional, o goleiro passou a sofrer contestações em seu clube, onde parte da torcida e até mesmo da imprensa passaram a colocar nos seus ombros a culpa pelo jejum de títulos da equipe alvinegra. Sem clima, nem vontade de continuar no Corinthians, Gilmar chegou a pensar em largar o futebol. Porém, antes que tomasse uma decisão precipitada e após 395 partidas, o Santos Futebol Clube comprou o passe do jogador e levou Gilmar para a Vila Belmiro em 1962. Após a conquista da Copa de 62, Gilmar dos Santos Neves se consagrou em definitivo no Santos, dono da camisa 1 de uma equipe fascinante e com jogadores como Mauro Ramos, Dalmo, Zito, Mengalvio, Dorval, Coutinho, Pepe e um tal Pelé. O goleiro faturou uma enxurrada de títulos logo em seu primeiro ano pela equipe. De cara, a Copa Libertadores da América em cima do Peñarol. No Mundial de Clubes, mais um título, desta vez sobre o Benfica do monstro Eusébio. Ao retornar ao Brasil, foi uma questão de tempo e o Santos conquistou seu 3º título no ano, o Campeonato Paulista. E a quádrupla coroa seria fechada com a Taça Brasil. No ano seguinte, Gilmar e seus companheiros continuariam com a mesma hegemonia. Mais um título brasileiro, mais uma Libertadores, tendo Gilmar como peça fundamental na partida contra o Boca em plena Bomboneira, mais um Mundial de Clubes, desta vez após 2 vitórias e uma derrota sobre o Milan da Itália e um torneio Rio-São Paulo.
Pelo Santos, Gilmar jogou por 7 anos em 330 partidas, conquistando 18 títulos no total e colocando de vez o seu nome na história do clube. A primeira partida de Gilmar pela seleção ocorreu no dia 1º de março de 53, na vitória por 8-1 sobre a Bolívia, a valer pelo Campeonato Sul-Americano. Sem contusões para lhe atrapalhar, Gilmar ganhou, em 1958, a notícia que tanto esperava desde o começo de sua carreira. Ele estava convocado para a disputa de uma Copa do Mundo. Mesmo se tratando de sua primeira Copa, Gilmar foi peça fundamental para que o Screte Canarinho conquistasse o primeiro caneco de campeão mundial de futebol. 4 anos depois, agora com mais experiência e já sendo considerado um dos melhores goleiros do mundo, o Brasil conquistou seu segundo título mundial. No dia 12 de junho de 69, a seleção brasileira entrava em campo no estádio do Maracanã contra a Inglaterra e após o 2-1 dos brasileiros, o goleiro, que até hoje é o único titular bicampeão mundial pelo Brasil, deixava a seleção e entrava de vez para a história do futebol mundial. Valeu, pessoal, por terem ficado conosco até agora. Tomara que vocês tenham curtido. Se gostou, deixa aquele joinha para dar aquela moral para nós. Se não é inscrito, vale a pena se inscrever. Ative o sino das notificações e deixem sempre aqui embaixo nos comentários o que vocês vêm achando do nosso trabalho, em que pontos precisamos melhorar e alguma ideia nova de vídeo, beleza? Abraços a todos, até o próximo vídeo e tchau!